Oi pessoal, Alan Denizar. Vou falar com você agora sobre algumas dicas de estudos, né? É, isso é uma coisa que eu estava falando para os meus alunos um dia desse. Não adianta você simplesmente ler. Isso retém muito pouco. E você tem que colocar na sua cabeça que pelo menos dois grandes sistemas estão relacionados com o nosso aprendizado. Não é só o sistema nervoso central, mas também o sistema músculo-esquelético. Nada a ver, cara. O sistema músculo-esquelético, o que é que tu tá falando? É exatamente isso. Não dá para você simplesmente tentar fazer trabalhar o seu cérebro se você não faz trabalhar os seus músculos. Uma das melhores coisas que você pode fazer quando você acaba um capítulo é a técnica dos 10 minutos. Qual é a técnica dos 10 minutos? Quando acabou de ler um capítulo, você para e você fala para os espíritos, para os fantasmas que tem dentro do seu quarto. Você fala para o mundo. E ainda melhor se você trouxer uma pessoa para poder ela te desafiar. Você vai falar para ela o que você aprendeu dentro desses 10 minutos. O legal de falar para uma pessoa, e ainda mais uma pessoa leiga, é porque você vai ter que organizar o pensamento para fazer com que ela entenda. Isso acontecia com o Pasteur, né? Aquele que inventou o método de pasteurização, daquela polêmica da biogênese e da abiogênese. Pois bem, o Pasteur, ele, quando estava fazendo suas pesquisas, ele convidava sua mulher e explicava para ela: olha, eu preciso falar para você o que foi que eu entendi até agora. E aí, quando ela conseguia entender, ele entendia onde é que estava a lacuna de todo o processo de pesquisa que ele tinha. Cara, isso é muito importante. Quer dizer, é a velha máxima de aprende muito quem muito ensina. Né? Então é por isso que a gente está numa época de um grande aprendizado. O YouTube e as mais diversas plataformas permitiram que os conhecimentos fossem compartilhados e muitas pessoas elas gravam seus conhecimentos sabendo que gravando conhecimento, provocando engajamento, elas vão aumentar o seu processo de assimilação daquele conteúdo que é importante para ela. Desconfie do professor que fala muito, né? Porque um professor que fala muito e despeja muito conhecimento nos seus alunos, ele não está se importando com você. Ele não está se importando com o seu protagonismo e se você realmente está sabendo. Tem um professor aqui, que agora ele é radicado no Brasil, mas ele fundou uma escola lá em Portugal chamada Escola da Ponte, é o José Pacheco, que a Escola da Ponte é uma escola que faz com que os alunos todos coloquem a mão da massa para conseguir o aprendizado. Muita assembleia de discussão, muito debate, muito protagonismo do aluno para conseguir encontrar a resposta que ele mesmo formulou em reuniões outras provocadas pela escola. Quer dizer, é um método muito ativo, o método da Escola da Ponte. Pode colocar aí na internet e começar a ler a respeito. Quem trouxe a descoberta da Escola da Ponte para o Brasil foi o nosso cronista e já falecido, né, Rubem Alves. Então, o José Pacheco ele diz: hoje, depois que ele viveu todo esse método de protagonismo do aluno, eu não consigo dar uma palestra ou falar com alguém por mais de 3 minutos sem ter um feedback. Quer dizer, o que é que ele quer dizer? É que você precisa se movimentar. De forma nenhuma, pelo menos eu, estou dizendo que o professor ele não é importante. Né? O professor ele é um manancial de conhecimento e de experiência que tem que ser passada. O que eu estou dizendo é a forma que você deve receber esse conhecimento. Você não pode mais ficar sentado numa cadeira inerte. Então, número um, é interessante perguntar. Número dois, seria até interessante estudar antes da aula. Todos os professores falavam a respeito disso e agora eu estou, na verdade, sendo um chato repetindo isso. Mas é verdade. Se você lê antes da aula, assiste a aula e pergunta, e depois você ainda tenta ensinar, cara, você retém 80% daquele conteúdo e de forma muito peremptória, né? Ah, e, por exemplo, desenhar, colocar os músculos para trabalhar, né? E praticar aquilo no hospital, né? Ver o que está acontecendo, né? Eu participo de uma estratégia que a estratégia sempre a ideia é mão na massa. Quando eu explico muito, a coisa está errada. Então a gente explica um pouco, não entendi, ok, pois vai para a prática. Quando terminar, volta. Aí as pessoas pegam e veem, vixe, mas eu errei isso, eu tive aquela lacuna.
Não tem problema, a gente está na prática. O conhecimento ele é como se fosse uma espiral de crescimento. Você está aqui, aí você adquire um determinado conhecimento. Quando você tem um pouco mais de experiência, você vai para o outro lado e você pensa, vixe, eu voltei para aquele lugar onde eu estava antes. Mas isso não é uma ignorância. Você está enfrentando os mesmos desafios da natureza anterior, daquela ignorância que você tinha, mas você está no estágio superior. Por quê? Porque agora você tem um conhecimento que foi adquirido lá daquele outro lado. E assim a espiral vai crescendo. Você pensa que voltou atrás, mas na verdade você está seguindo adiante. E seguir adiante é conhecer o caminho, mas percorrer o caminho. Então, se você tiver, meu filho, se você tiver muito parado, então é porque alguma coisa está errado. Ou então você não está querendo conhecer bem o que você está estudando.